23, a partir do versículo 18, em nome de Jesus. Deus tem uma palavra para nós nessa noite, em nome de Jesus. Culto de libertação, e a libertação vem de ouvir a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz em João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Livro de Jeremias, capítulo 23, capítulo 23, versículo 18. Todos acharam o nome de Jesus? Para nós fazer menção da leitura, todo mundo junto. Para nós entendermos o que o Espírito de Deus quer falar conosco. Presta bem atenção nessa palavra, porque a palavra não é minha, do Senhor. A palavra do Senhor, meus irmãos, é a maior revelação que nós temos para nós. E a palavra do Senhor vem dizendo assim, porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ouviu, eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor até que execute e se cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias entendereis isso claramente. Não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Mas se estivesse no meu conselho, então faria ouvir as minhas palavras ao meu povo e a faria voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não veja? Diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei. Até quando sucederá isso? No coração dos profetas, que profetizam mentiras e que são só profetas de engano do seu coração, os quais cuidam que foram que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome, por causa de Baal. O profeta que teve um sonho, que conte o sonho, e aquele a quem está em minha palavra, que fale a minha palavra com verdade, que tem a palavra com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor. E como um martelo que esmiuça a penha, portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um aos seus companheiros. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu estava meditando nessa palavra, e o Senhor vem falando aqui dos falsos profetas, aqueles que distorcem a palavra. Ele olha para você, imagina uma coisa e fala aquilo que você quer ouvir. Mas Deus, Ele não veio para falar aquilo que nós queremos ouvir. Porque a palavra do Senhor diz para Jeremias, a minha vontade não é as vossas vontades, o meu querer não é o vosso querer, assim diz a palavra, diz o Senhor dos Exércitos. Se fosse para nós concordar com o que o irmão pensa ou deixa de pensar,
Jesus não teria morrido por mim e por você. Jesus morreu por mim e por você porque ele sabia que as nossas vontades são passageiras. Mas ele disse assim, ó, e passarás o céu e a terra, mas a minha palavra jamais passarás. Então nós vamos entender, meus irmãos, que essa palavra tem mais de 2000 anos atrás. E ela está se cumprindo até hoje. E vai continuar se cumprindo, porque a palavra é verdadeira. Jesus fala assim, eu, Jesus, sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele faz uma afirmativa a ninguém. Ele diz que não tem outro Salvador, meu irmão. Para chegar até Deus, nós temos que ir até Ele. Para ir até Ele é através da palavra. E a palavra do Senhor vem dizendo aqui para mim e para você nessa noite. O profeta que teve um sonho, que conte um sonho àquele que está na minha palavra. Então, quando você tiver um sonho, conta para aqueles que têm a vida na palavra do Senhor. Não conta seu sonho de qualquer um. Porque muitos são matadores de sonhos. Tem pessoas que, meus irmãos, já aconteceu comigo, com a minha esposa. Nós levávamos sonhos que a gente tinha para liderança. E eu achava estranho que todo sonho falava a mesma coisa. Não, isso é meu irmão. Isso aí é guerra. Quando eu falava que era guerra, não, isso aí é porque você está com medo demais para dormir. E a Bíblia nos mostra, meus irmãos, que Deus deu sonhos dos servos dele. Aqueles que têm a vida na palavra. E eu um dia mandei no joelho e falei, Deus, me dê discernimento de sonhos para me entender o que o Senhor quer falar comigo. Porque não tem como todos os sonhos a pessoa responder a mesma coisa. É melhor você falar assim, meu irmão, Deus não me deu ainda discernimento de sonhos, eu estou buscando. É mais bonito, meus irmãos. Porque a Bíblia está falando aqui de distorcer a palavra. Distorcer aquilo que o céu vem. Porque quando nós chegamos até o sacerdote, é porque nós confiamos nele. Porque aquele que o Senhor colocou diante para cuidar. E a palavra do Senhor vem falando que não é a minha palavra como um fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a terra. A palavra do Senhor, meus irmãos, ela tem poder sobre todas as coisas. Se nós entendermos que é a palavra do Senhor, essa palavra, se nós cremos nela e falamos através dela, ela vai se cumprir. Se nós formos entender, a palavra do Senhor vem dizendo quando Deus ele chega até Ezequiel, ele não vai para o deserto que ele quer. Ele dizia, a mão do Senhor me levou. Ele está falando assim, eu fui porque eu quis, não pela minha vontade, e a mão do Senhor me levou para o deserto. Nós temos que tomar muito cuidado, que às vezes nós estamos passando por um deserto. Aí tem pessoas que têm maneira de falar, mas o irmão está no pecado. Mas o irmão está passando por isso porque ele fez por merecer. Não, meus irmãos. A Bíblia fala que Ezequiel foi para o deserto porque a mão do Senhor levou ele. Jesus, quando ele foi para o deserto também, ele foi em espírito. A Bíblia fala que ele acabou de ser batizado, ele foi para o deserto em espírito. O Espírito do Senhor levou ele até lá. Porque Deus queria ter o quê? Uma intimidade com ele. Tem deserto na minha, na sua vida, meus irmãos, para manifestar a glória de Deus. É Deus querendo que nós buscamos mais. Às vezes Deus permite uma situação na minha, na sua vida, para nós voltar para a presença dEle, voltar para a casa dEle. Ele permite uma situação para nós entender que Ele diz na palavra dEle em João, capítulo 15, versículo 5, Ele diz, e sem mim nada podeis fazer. E quando nós entendemos que sem Jesus nós não conseguimos nada, mas nós entendemos que Ele diz em Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem nos fortalece, meus irmãos? Senão aquele que morreu por mim e por você. Quem nos fortalece a não ser aquele que derramou o sangue dele por mim e por você. Hoje eu estava em casa comentando com a minha esposa, nós entramos num debate sobre o pastor. O que é um pastor? Se nós for olhar, não tem pastor, o pastor é Jesus. Porque ele diz que o verdadeiro pastor ele dá a vida pelas ovelhas. Onde tem um pastor que ele morre pelas ovelhas? Somente o Cristo. Somente Jesus, aquele que nasceu do Espírito. Nós podemos ter o Espírito Santo, mas ele não, ele nasceu do Espírito. O Espírito de Deus entrou sobre Maria e ali concebeu ele. Nós temos que entender que ele disse, eu sou um bom pastor, ele é Jesus falando. Um bom pastor da vida, meu filho.
E elas ouvem a minha voz. Nós, meus irmãos, nós somos apenas no céu do Senhor cuidando. Eu entendo que pastor é aquele que cuida, não importa o título. Pode ser um obreiro, pode ser um levita, se ele está cuidando, é um pastor que cuida. Nós temos que entender que título não vai levar ninguém para a glória. Título não vai levar ninguém para o céu, mas a palavra. Essa palavra, meus irmãos, é o que nos leva no encontro com Jesus. E Jesus nos leva no encontro com Deus. A Bíblia fala que sem santificação ninguém verá o Senhor. E como nós temos que nos santificar através da palavra? A lavagem da palavra. A Bíblia fala que Jesus é fonte de água viva. Mas lavar com a palavra como, pastor? A Bíblia diz lá no livro de João, capítulo 15, versículo 3: e pelas palavras que eu tenho nos falado, vós já estáis limpo. Eu não gostaria de entender o que é isso. Duas vezes já Deus já me provou dentro dessa palavra, e a palavra se concretizou. Um rapaz que entregava para nós, ele falava que estava com o nome sujo, que o irmão dele sujou o nome dele. Ele não conseguia comprar nada. Ele queria tirar um carro. Falei, vamos lá para a agência, passa sua ficha. Ele falou assim, não, pastor, meu nome está sujo. Eu falei, não está mais não, você está indo na presença de Cristo. A Bíblia fala, e pelas palavras que temos falado, nós já está limpo. E para a glória de Deus, quando ele chegou lá e passou a ficha, o nome dele passou. Esse dia, para a glória de Deus, aconteceu no meu comissionário. Colocou comigo, o nome estava sujo, que a esposa dele tinha sujado o nome dele. E nós foi mandou a ficha dele para o rapaz, passou. É nós entender que quem nos limpa é Jesus. Eu disse que as coisas velhas ficam para trás, meus irmãos. E tudo que fez novo não é você que fez, alguém sujou seu nome. Então Deus, ele sabe. Ele é justo juiz. A Bíblia fala que é um juiz justo e reto, meus irmãos. Ele jamais perdeu uma causa. E Jesus Cristo é o nosso advogado fiel. E ele está aqui nessa noite. Ele está aqui, ó. Esconder-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Quem somos nós, mas não consegue esconder de Deus? A Bíblia mostra que quando Adão estava no jardim, ele comeu do fruto, aí ele conheceu o pecado, ele viu a nudez, ele tentou se esconder de Deus. Deus sabia onde Adão estava, mas ele dizia, Adão, cadê você? Sabe o que eu entendi com isso? Deus conhece o meu pecado, o seu pecado que nós pecamos e falhamos. Mas você acha que Deus, ele vai vir até nós? Não, nós temos que chegar até ele. Ele diz que nós temos que se achegar até ele. Então nós temos que confessar para ele aquele momento, é a hora de Adão confessar a ele. Mas Adão não tentou jogar para a mulher, porque a mulher se homem dele. Meus irmãos, Deus não pega ninguém por inocente. E Deus não vai cobrar no outro, ele cobra de cada um. Cada um vai ser cobrado daquilo que tem feito. A Bíblia fala que toda obra vai ser pesada, que seja boa ou má. A Bíblia fala que Deus conhece quem tem treva, quem tem luz. Mas Ele não é trevas, Ele é a luz. Para Ele não existe trevas. Mas Ele conhece. Ele é o alfa, o ômega, o começo, o princípio, Ele é o meio, o fim. Ele é aquilo que eu e você precisamos. Ele é onisciente, onipresente. Nós temos que entender que Deus, ele está em todos os lugares. Quando nós entendemos que Deus está em todo lugar, nós entendemos que para Deus nada é impossível. E ele diz na palavra dele, sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor. E não talvez Deus de longe. Ele está aqui, ele está lá onde alguém da sua família está. Porque ele está em todo lugar. Porque Deus, ele é Espírito, ele é verdade. Às vezes você está preocupado aí com o teu familiar, preocupado com o teu filho, tua esposa, teus irmãos. Jesus, ele diz na palavra dele, não preocupeis com o dia de amanhã. Ele já cuidou de tudo, meus irmãos. Ele conhece seu deitar, seu levantar, seu caminhar. Ele sonda o teu coração, porque a palavra dele é como uma espada. Ela penetra na nossa divisão, na nossa medula óssea. Ela ensina até o nosso pensamento. Deus, antes de nós pensar em falar algo, Ele já sabe
que nós vamos falar. Porque ele diz para Jeremias, capítulo 1, versículo 5: antes que fosse formado o ventre da sua mãe, já te santifiquei, te separei como profeta. Ele dizendo, antes de você ser formado, eu já te conheci. Ele dizendo, se antes de você ser formado, eu já te conheceu, imagina nossos pensamentos. Eu acho interessante quando fala que até o fio de cabelo que nós temos, ele sabe a quantidade. Quem é o homem para saber quantos fios de cabelo tem? Quem é a mulher? Mas Deus sabe por quê? Ele é o Criador. Então, eu quero que nessa noite você entenda. Coloca na mão do Criador aquilo que você precisa, porque tudo que você vê diante dos seus olhos é criatura. Coloca nas mãos do Criador, fala com ele, Senhor, coloca as minhas causas nas tuas mãos. Eu coloco a minha vida, a minha família. Porque eu sei que sem o Senhor nada eu posso fazer. Mas com o Senhor eu posso todas as coisas, porque é o Senhor que me fortalece. Jesus, ele diz na palavra dele, meus irmãos, que quem aqui come do meu corpo, bebe do meu sangue, esse tem parte comigo. O inimigo às vezes tem soprado no ouvido de pessoas para que eles não sejam, para quê? Para não ter parte com o Senhor. Mas nós temos que entender, meus irmãos, nós somos santificados através do sangue de Jesus. Então nós temos que vir para a mesa, comer o corpo, porque o corpo, meus irmãos, cada pisadura ali que foi ferida no corpo dele, nós somos sarados. O corpo dele nos fortalece, e o sangue dele nos limpa, nos santifica. Porque a palavra do Senhor diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Então, quando o inimigo soprar na tua mente, no teu ouvido, dizer, não, não pode sentar na mesa cear, não, a situação que você está, tem que repreender em nome de Jesus. Para com ele, meus pecados já foi perdoado na cruz do Calvário. Eu já aceitei Jesus como Salvador da minha vida. E eu sei que é Ele que me limpa, é Ele que me purifica. Porque quando a Bíblia fala, meus irmãos, examinai a cada um de vós a si mesmo. Não é eu que tenho que examinar a tua vida, você mesmo olhar para você e dizer assim, eu não estou pecando, não estou fazendo nada errado. Eu tenho que alimentar do corpo e do sangue de Jesus. Quantas vezes, meus irmãos, que às vezes saem de casa, às vezes você toma uma tropeção, sem querer, sai uma palavra da sua boca, o inimigo sopra assim, você vai ser aonde? Dobrar meu joelho para Deus, me perdoa, porque eu sou falho, eu sou carne, mas o teu Espírito é mais forte na minha vida, e através do teu Espírito eu peço perdão do Senhor. Aí nós podemos sentar na mesa. Porque o inimigo, ele prepara ciladas, às vezes coloca uma pessoa de frente de você para debater com você, para te afrontar, para que você solte palavras que às vezes não agradam o Senhor. Mas é nesse momento que você dobra o joelho com o Senhor, que ele diz em Mateus 6,6: entra no teu quarto, teu pai secreto te ouve. Naquele momento você fala com ele, Pai, eu peguei contra ti, contra o céu, me perdoa. Eu não sei quantas vezes eu vou pecar ainda, mas eu sei que todas as vezes eu vou pedir perdão ao Senhor, porque eu quero morar no céu. Eu quero ser santificado através da tua palavra. Me perdoa, porque eu preciso do Senhor. E sem o Senhor nada eu posso fazer. Nós temos que entender, meus irmãos, nós somos pecadores, mas pecador lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Nós somos um pecador, meus irmãos, arrependido. Porque a Bíblia nos mostra que o batismo, ele se transforma em um arrependimento. Então as coisas velhas ficam para trás. Ali morreu o velho homem, a velha mulher, e nós temos o novo. Então antes nós éramos servos do mundo, hoje nós viemos para servir o Senhor, e não somente como servo, mas como filho, porque o filho não merece. E a palavra do Senhor fala que o reino do céu, ele é tomado por força. Então nós temos que nos esforçar. Esforçar como, irmão? Tirando tempo para ler a Bíblia, ouvir louvores, dobrar o joelho para orar, jejuar, porque nós temos que santificar cada dia mais. Irmão. Nós estamos vivendo dias difíceis. A cada dia que passa, tantas notícias ruins acontecendo. Mas somente aqueles que têm o Espírito Santo, aqueles que estão na presença do Senhor, vai conseguir entender o que está acontecendo, porque tudo está na Escritura. Reino contra reino, nação contra nação, filho contra pai, mãe contra filho, nora contra sogra, sogra contra nora. Assim a Bíblia fala que serão os inimigos do homem, os da própria carne. Mas nós temos que entender
que a minha luta é absoluta, não é contra a carne nem sangue, mas sim contra a principado, potestade, contra os príncipes das trevas e as hostes celestiais da maldade. Então, para nós entendermos que a nossa luta é contra esses tipos de demônios, é nós pedir Deus, entra na minha casa. Mas não faço somente visita, não faço morada, porque eu preciso do Senhor o tempo todo. Mas eu não estou falando, Deus, da minha casa física, lá em casa, na casa espiritual, que é o meu corpo. Porque o meu corpo é o templo do Senhor. Meus irmãos, fazem entender o que a palavra do Senhor vem dizendo para nós o tempo todo. Ele diz: até quando sucederá isso no coração dos profetas, que profetizam mentiras e que são profetas de engano no seu coração? Quantas pessoas têm profetizado, falar que Deus está falando e nada está acontecendo? Porque Deus, Ele não é um Deus, mas não que Ele arrepende, nem que minta. A Bíblia fala que se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aquilo que Deus prometeu na minha e na sua vida, mas no tempo dele vai acontecer. Tem coisas que Deus Ele tem um tempo certo. Se Ele entregar uma bênção para nós antes do tempo, ela vira maldição, sabe por quê? Em vez de nós permanecer na presença dele, nós vamos afastar. Deus, Ele primeiro, Ele nos molda, Ele nos quebra. Ele pega um vaso, Ele molda Ele até Ele ficar do jeito que Ele quer. Porque na hora que Ele te entregar a bênção, você já está cheio da graça dele. Aí você vai entender, Senhor, eu recebi a minha bênção, mas eu continuo com o Senhor. Porque eu sei que tudo é passageiro, mas a tua presença jamais vai passar. Porque eu preciso dela para sobreviver. Eu preciso dela para respirar. Porque a palavra do Senhor diz: a minha graça te basta. É a graça dele. Aí, meus irmãos, a palavra do Senhor vem dizendo: os quais cuidam, que farão o quê? O meu povo se esqueça do meu nome, pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como os seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Aqui, quando fala por causa de Baal, fala dos pais deles que deixaram a Deus para servir, porque deuses estranhos, Deus criado pela mão do homem. E a palavra do Senhor vem dizendo para mim e para você: não adorar imagens semelhantes, feita, criada pela mão do homem. Tem boca e não fala, tem ouvido e não ouve, tem mão e não apalpa, e quando pede, nada faz. E aqueles que adoram essas imagens são semelhantes a isso. É Deus falando conosco. Quando nós adoramos uma imagem, nós somos semelhantes a ela. É como se fosse bom. Mas Jesus, Ele é vida. Jesus, Ele veio para trazer vida e vida com abundância. No livro de Romanos 6, 23, ele diz que o salário do pecado é a morte. Mas Jesus disse que o dom de Deus é gratuito, é a vida eterna em Cristo Jesus. O dom dele é de graça, meu irmão. Ele diz: de graça dá, de graça recebeis. Jesus, meus irmãos. Se nós entendermos o que é Jesus na nossa vida, o que é Jesus para você? Para mim, Ele é tudo. Ele fala de Jesus de salvação, para mim Ele é tudo. Ele é o ar que eu respiro, Ele é a minha família, Ele é o ministério, Ele é a minha finança, Ele é o alimento que eu tenho na minha vida todos os dias. Ele é o meu deitar, meu levantar, meu caminhão, o teto que eu tenho, tudo que eu tenho é para Ele, a minha vida pertence a Ele. É quando nós entendemos como Paulo diz, lá em Gálatas 2:20: já estou crucificado neste mundo, já não vivo mais eu, mas sim Cristo vive. Então nós temos que entender, irmãos, nós temos que ser crucificados é o quê? Renegar as coisas erradas. Nós precisamos viver, mas não precisa. Precisamos de alimentar, precisamos de tudo. Mas nós não podemos contaminar as coisas deste mundo. Porque a Bíblia, ela vem dizendo para mim e para você, que o mundo já é no maligno. Mas Deus, Ele, glória a Deus. Deus, Ele é fiel.
somos mais que vencedores. Glória a Deus, em Cristo Jesus. Nós somos mais do que vencedores, irmãos, em Cristo Jesus. Glória a Deus. Porque quando nós estávamos no mundo, nós alimentávamos as coisas do mundo. Hoje nós alimentamos com as coisas de Deus, que é a palavra, que é o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. João vai dizendo, ele diz assim: eu não sou a luz, mas eu testifico a luz que é Cristo. É eu e você dizendo, nós que fazemos a obra do Senhor. A Bíblia fala que nós somos o sal dessa terra e a luz do mundo. As pessoas estão olhando para mim e para você, querendo ver se nós somos semelhantes àquilo que Paulo falou: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então nós temos que imitar Cristo para que as pessoas olhem para nós e nos vejam como a imagem e semelhança de Cristo. Interessante quando Paulo vem falando em Gálatas 2:20, ele já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida agora que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então ele se entregou por mim e por você, para que nós estaríamos aqui hoje, para que nós fazemos o que ele diz em Marcos capítulo 16, verso 15: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê e for batizado será salvo, e os que não creem já estão condenados. E esses sinais nos seguirão: em meu nome expulsaremos demônios, falaremos novas línguas, pegaremos serpente, e se comer algo mortífero não fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Então nós temos que entender, Paulo, ele era um dos homens que mais levou a palavra do Senhor, mas no início ele era perseguidor. Deus, ele pega as coisas loucas para confundir as sábias. A Bíblia vem falando em Coríntios 5:17: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, quando nós estamos em Cristo, quando fala as coisas velhas ficam para trás, é os hábitos velhos, as gírias, as companhias que não agradavam a Deus, porque a Bíblia fala que bem-aventurado, lá no livro de Salmos, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem senta na mesa dos escarnecedores. Então é bem-aventurado. Para nós ser bem-aventurado, nós não podemos andar em conselho de pessoas que não estão na palavra do Senhor, que não obedecem a palavra do Senhor, não aceita a palavra do Senhor, quer tirar um conselho. Que conselho uma pessoa dessa vai dar para você? Hoje eu estava conversando com um varão que estava descendo o monte. Interessante quando Jesus diz assim: nem todos estão em Israel e se arrependem. Até dentro da igreja, hoje tem que tomar muito cuidado se você pedir conselho a alguém. Tem pessoas que estão dentro da igreja e não obedecem a palavra do Senhor, prega, ora, louva, mas não obedece. Mas não obedece como, pastor? A Bíblia às vezes fala que não é para fazer isso, faz. É o que Deus usou a missionária Sueli no último culto. Eles querem um encaixe da palavra para aceitar aquilo que eles estão vivendo. Já vi igreja aí que pessoas fazendo a obra, os irmãos nem batizados é. Pessoas parando juntos fazendo a obra. Agora eu pergunto: que espírito é esse que transmite para a igreja? Pessoas que foi casado, nem separou ainda, já estão namorando de novo. Você está namorando, eu nunca vi na minha vida crente namorar. Crente ora, está lá namorando e diz que é de Deus. E tem pastor que revela e fala assim: não, é Deus comigo. Aí eu pergunto: tem que tomar cuidado, que Deus é esse. Porque tem Deus e deuses. Tem muitos deuses. Muitos deuses. Tomar cuidado. A Bíblia fala que ele se finge diante de nós
e, se possível, enganaria Deus escolhidos. A Bíblia fala que ele faz sinais que até estremece. Eu estava um dia no lugar, numa visita numa casa, e todo mundo orando, o pastor da dentro, a minha esposa também, o pessoal. E quando eu fechei o olho, a glória de Deus, porque a visão que Deus me deu não é com o olho aberto, com o olho fechado. Aí um dia eu perguntei a Deus por quê. Ele me levou lá em Salmos 32, verso 8. Ele diz assim: instruir-te-ei e anunciar-te-ei os meus caminhos, e verá com os meus olhos. Aí Deus mostrando para mim: os teus olhos só viu o físico, mas viu o espiritual. Eu estava na porta da casa, e quando eu fui com o olho fechado, eu via como se fosse uma vela andando em quatro em quatro, rodando a casa toda. Falei: Senhor, é o Senhor? Senhor, não é eu. Aí eu falei com o pessoal da casa: ó, Deus me mostrou o inimigo dentro da sua casa, fingindo de anjo de luz. Ele anda em quatro em quatro, roda a casa toda. Conta 7 dias, vai sair daqui. Durante 7 dias. E antes de você entender, e lá tinha uma pessoa que estava morando dentro da casa. Menos de 7 dias saiu, a glória de Deus. Porque Deus, quando Ele fala, Deus, quando Ele fala, Ele é fiel para cumprir. E eles acreditaram. Eles falaram: na hora que eu era crente, né, eu não precisava de nada. Falaram: amém, em nome de Jesus. Se não é de Deus, que sai mesmo. Então nós temos que entender: o amém significa assim seja. Então, quando nós recebemos um amém, nós temos que tomar cuidado. Nem tudo que pouco saltia, fala em línguas é Deus. E já aconteceu comigo, vendo pessoas pular, e funcionar também já participou. Ele pulou para entregar algo, não entregou nada com nada. E ali não precisava nem ter discernimento para saber que não era Deus, porque foi falar algo que viu, achou que era algo, desejo do coração. Tem que tomar cuidado, porque a Bíblia fala que o coração do homem ele é enganoso. Às vezes nós olhamos para o irmãozinho ali, imaginando uma coisa, tomar cuidado com a nossa imaginação. Porque Deus falou assim: os meus pensamentos, não, nossos pensamentos. Deus, quando Ele mostra em visão. E a visão dele é perfeita. Ele é tremendo. E eu, buscando aqui, meus irmãos, através da palavra do Senhor, e o Senhor diz: porque andamos por fé e não por vista. Nós andamos por fé, não por vista, não por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós esperamos. Como a Bíblia fala em Hebreus capítulo 1, capítulo 11, versículo 1, ele diz que as coisas do Senhor aquilo que nós esperamos. Eu e você ainda não vimos, sabe por quê? Ele diz que nós esperamos aquilo que nossos olhos não viram, nem ouvido ouviu, mas o Espírito nos revela. Mas como ele vai revelar? Jeremias 33:3: clama a mim, e eu me responder-te. Anunciar-te-ei coisas firmes e fortes que não sabes. O que você sabe, Deus não vai te revelar, não. Você já sabe. Ele vai te revelar aquilo que você não sabe. Mas para isso, nós temos que andar por fé, dentro da palavra. Nós andamos com fé dentro da palavra, meus irmãos. Aquilo que nós buscamos no Senhor, o tempo dele vai se cumprir. Mas, pastor, quando o tempo não é meu, não é seu, é do Senhor. Mas eu estou precisando de um milagre para ontem. Eu falei: infelizmente, meu irmão. Aí você e Deus. Deus, quando Ele quer fazer, Ele faz na hora certa, no momento. A palavra do Senhor vem dizer que um dia na casa do Senhor vale mais que 1000 anos lá fora. Então, se você crê, Ele manifesta a glória dele no teu favor. Ele disse que se tiver fé, uma semente, um deposinho da semente, um grão de mostarda, dizer para a montanha que ele vai de um lado para o outro, tirar, e nada será impossível. Nós temos que entender, mas temos que confiança e desejamos antes de deixar este corpo para habitar com o Senhor.
Nós temos que ter confiança nele, deixar o nosso corpo corruptível, para que ele habite em nós, para nos tornar parte do corpo dele. Tem que ter essa confiança, meus irmãos, saber que as coisas do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Mas para isso nós temos que ter confiança. Confiança é ter fé, crer e não desistir. Pode acontecer o que for, não. É o Senhor que prometeu e ele vai cumprir no nome de Jesus. Eu aprendi, meus irmãos, um pouco de caminhada que eu tenho, porque eu sou todo primeiro amor, eu sou novo convertido. Todo dia eu falo isso. Eu estou no primeiro amor. Eu aprendi um pouco de caminhada que eu tenho, que tudo que nós buscamos no Senhor vai acontecer, mas vai depender da minha e da sua fé. Porque sem fé é impossível agradar o Senhor. Mas a fé, toda vez que você tem fé, Deus promete algo. Eu aprendi isso, eu quero compartilhar com a igreja. Toda vez que Deus te promete algo, o inimigo ele quer pular na frente. Às vezes ele quer te mostrar algo até parece ser de Deus, mas não é. Ele quer mostrar que é ele que está fazendo. Vou te dar um exemplo. Ali tem uma pessoa orando para casar. O inimigo lança uma mulher no caminho da pessoa, parece ser tudo aquilo. O grupo briga, parece ser perfeito. Mas não é. Por isso que nós temos que estar na palavra, pedir conselho de pessoas que estão na igreja, para que orem ao Senhor, para ver se é ou não é que Deus revela para os seus. A Bíblia fala em Amós, capítulo 3, versículo 7. Eu, o Senhor, não farei nada sem antes avisar o meu servo profeta. Deus, meus irmãos, não tem outra ninguém falar, mas eu fiz isso porque Deus não avisou. Avisa. A gente vai, sabe por quê? Teimoso. Desobediência. Não obedece. Deus está avisando o tempo todo. Ele avisa na oração, no louvor, na palavra. Ele fala de nós em sonho. Ele fala da forma que Ele quer. Visão. Ele usa pessoas que nunca te viram para falar. É você orar em cima daquilo que você tem buscado, Senhor. Buscar-me-ei e me acharei, mas é quando me buscar de todo o coração. Nós só achamos o Senhor quando nós jogamos o Senhor de corpo e alma e espírito. Eu fico olhando a passagem de Ana e Penina. Enquanto Ana orava, pedindo Deus um filho, ela estava amargurada. Deus não deu filho a ela, porque ela estava querendo queria um filho para esfregar na cara do seu rival, porque a outra tinha vários filhos. E Deus não vai te dar nada para esfregar na cara de ninguém. Deus vai te dar algo para manifestar a glória dele, o nome dele ser glorificado. Mas no momento que ela viu que a Bíblia fala que Deus fechou a porta dela, Deus às vezes ele fecha a porta para mim e para você, para quê? Para que nós paramos de orar da forma que nós estamos orando, para orar da forma que Ele quer. Para sair da amargura e orar com unção. Aí a Bíblia mostra que Ana foi em lobo da oração. Ela se jogou aos pés do Senhor. A Bíblia fala que ela se jogou com o profeta Eli. Naquela época ele estava todo, a Bíblia fala que o altar estava desconcertado. Eli já não estava com a presença de Deus mais, ele precisou servir, que era o Espírito de Deus que tomava dela, ela se jogou. A Bíblia fala que ela não saía nem voz, nem palavra na boca dela, os lábios dela tremiam e ela só chorava. Mas ela falava com o seu pensamento. Eu quero que você entenda, quando a tua voz não sair mais, quando as tuas forças se esgotar, aí o Senhor ele entra fazendo aquilo que você não consegue. Porque a palavra do Senhor diz que no fraco ele faz o forte. É quando nós dissemos do Senhor, Senhor, eu já não aguento mais, eu não tenho força mais. Aí ele disse, como ele disse para Josafá, não tem que pelejar, eu pelejarei com vós. Como ele disse também para Josué, eu te sustento, eu te ajudo. O Senhor falando conosco o tempo todo, a palavra dele é revelação para nós. Às vezes nós estamos esperando o pastor, o missionário, exaltar por tal dele, assim diz o Senhor está falando aqui o Bíblia todo, assim diz o Senhor aqui, ó. Se alguém está em Cristo, nova criatura, Deus está falando, você já é uma pessoa nova. As coisas velhas já foram para trás. Já passaram, meu irmão.
E eis que tudo Ele vai fazer novo. Mas você tem que crer que Ele vai fazer coisa nova. Mas para Ele fazer coisa nova, nós temos que deixar as coisas velhas para trás. Deixar o fardo pesado. Deixar esse jugo. Porque Jesus, meus irmãos, Ele foi claro. O meu jugo é suave. O meu fardo é leve. Ele fala comigo, você, mas antes Ele fala, vinde a mim. Quando nós chegamos até Ele, Ele tira aquele fardo pesado. Sabe por que hoje os crentes não estão aguentando mais? Ah, pastor, eu não aguento essa guerra minha, essa luta minha. É porque você tomou essa guerra, essa luta por você. Você é servo do Senhor, Jesus já levou por tudo. Pelas pisaduras seremos salvos, seremos curados. Ele já levou as guerras por Ele. Ele só quer a sua alma. Ele só quer que você adore Ele em espírito e verdade. Enquanto você está adorando Ele, Ele está libertando a tua casa. Enquanto você está adorando Ele, Ele está abrindo porta. Enquanto você está adorando Ele, Ele está cuidando da tua saúde. Enquanto você está adorando Ele, Ele está cuidando das suas finanças. Enquanto você está adorando Ele, Ele está fazendo aquilo que você vem buscar nele. O que você vem buscar de todo o coração. Porque quando você saiu da tua casa, falou, Senhor, e quando eu entrar por aquela porta, eu quero ouvir a tua voz. E a voz dele, meus irmãos, é a palavra. A Bíblia fala que quem tem ouvido ouça que o Espírito das igrejas, e o Espírito de Deus ele usa o servo e a serva do Senhor através do louvor, palavra, pregação, oração. E Deus tem falado conosco. Deus fala conosco, meus irmãos, quando nós acordamos e nos colocamos de pé. Ele fala comigo, se não fosse eu, você não tinha nem levantado. É porque o meu fôlego de vida está em você. Deus fala conosco quando nós sentamos à mesa para comer. Ele fala, eu coloquei um alimento na tua mesa. Porque a minha palavra diz que nunca vi o justo mendigar o pão dentro só dessa mesa. Ele fala conosco, meus irmãos, quando nós estamos bebendo água, ele diz, nós somos fonte de água viva. Ele fala conosco quando nós somos ouvidos. Porque muitos estão com o bichão dos ouvidos, não está atento para ouvir a palavra do Senhor. Deus tem uma forma de falar com cada um. Nunca procura ser usado como irmão. Pede Deus, Senhor, eis-me aqui. Fala com Isaías. Prontifica ele. Eis-me aqui, Senhor. Não sei como o Senhor quer me usar. De que forma o Senhor quer falar comigo. Ou se o Senhor quer que eu usar, eu vou falar com o irmão. Mas eis-me. A Bíblia fala com Isaías, eis-me aqui. O Senhor enviou um anjo até o altar. A Bíblia fala que o anjo Efraim, ele pegou uma tenaz, é como se fosse uma pizza gigante, pegou a brasa de fogo e tocou sobre a boca de Isaías. Aí eu estava perguntando a Deus, mas por que ele tocou na boca de Isaías? Aí a palavra do Senhor vem dizendo que quando ele tocou na boca de Isaías, porque Isaías disse assim, eu sou um homem de lábios impuros. Ele confessando para o Senhor, Senhor, eu pego no falar. Eu pego, Senhor, quando eu falo. Ele falava que eu vivo no meio de pessoas com verbos diferentes. Então nós temos que entender, meus irmãos, que a palavra do Senhor, ela vem dizendo para nós o tempo todo. Deus ele vem trabalhando conosco, no nosso caráter. Ele vem trabalhando através de cada um de nós. Deus, Ele é o Pai e nós somos filhos. E se nós entendermos, a palavra do Senhor diz que o filho ele ouve a voz do Pai. E o Pai ele ouve a voz do Filho. Deus, quando Ele tem algo para falar comigo e com você, Ele não fala pela metade. Ele fala por completo. Então, cada dia um de nós temos um jeito de falar com o Senhor. E a melhor forma que nós temos de falar com o Senhor, meus irmãos, é quando nós dobramos o nosso joelho. É nós humilhando diante dele. Porque a palavra do Senhor vem falando comigo com você que ele se humilha com o Senhor, será exaltado. Tem pessoas que pregam aqueles, os humilhados serão exaltados. Não está na Bíblia, não.
A Bíblia fala que se humilha para o Senhor, será exaltado. O povo perece, sabe por quê? Por falta de conhecimento, Jesus disse. O povo não conhece a palavra, tudo que o outro prega lá no altar, fica dando glória a Deus. Eu já vi pastor pregando, nós vamos humilhar, será exaltado. Mas só como sua Bíblia. Porque a minha é o que se humilha para Deus. Então nós temos que humilhar na mão daquele que criou todas as coisas. Nós temos que humilhar no Senhor. Porque, meus irmãos, somente Ele é digno de toda adoração. Somente Ele é digno de toda honra, toda glória. A palavra do Senhor vem dizendo que Ele não divide a glória dele com o homem, com ninguém. O anjo que estava lá em cima queria a glória para ele. A Bíblia mostra que de anjo se tornou demônio. Então nós entendemos que quando nós tentamos gloriar, a presença dele sai da nossa vida. Mas quando nós diminuímos, ele cresce e aparece. É preciso que nós diminuímos para que ele cresça. Eu venho entendendo a cada dia mais, meus irmãos, que quando Jesus diz a minha graça te basta, não quer dizer que eu e você não tem graça, a graça é dele. Nós sabemos que os dons é dele, a palavra é dele, as almas é dele, tudo é para ele. Para ele, por ele são todas as coisas. E eu creio que essa palavra nessa noite, ela falou comigo e falou com você nessa noite. Porque essa palavra, Isaías 55, 11, ele diz, assim a palavra que sai da minha boca. Ela jamais voltará para mim vazia. Antes prosperará naquilo que eu enviei. Que nessa noite essa palavra que eu enviei para a igreja, que é do Senhor, que ela possa fazer crescer, resplandecer a glória do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre a tua família, que possa levar a libertação pura do corpo e da alma e do espírito. Que Deus possa fazer sobre a vida de cada um que entrou por essa porta nessa noite, sobre cada família, o sobrenatural, porque o natural nós fazemos, o sobrenatural ele pertence a Deus. E eu creio que nessa noite o Senhor está agindo no seu favor, porque eu estou pedindo ao Senhor assim, Senhor, eu sei que eu não tenho controle, mas o Senhor tem. Eu sei que eu não posso fazer, mas o Senhor pode. Então eu coloco nas mãos do Senhor. E quando você falou assim, ele disse assim, ó, ele disse assim, não não preocupeis, porque eu estou cuidando. Não olha para o problema, olha somente na cruz, porque lá está a resposta. Quando você entregou nas mãos do Senhor, dizendo, debaixo das minhas mãos, e as minhas asas se porque a minha palavra é verdade, é escuro. Ele diz, não temerás espanto noturno, nem da seta que bombardeia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Nunca irá ao teu lado, nem assim ao teu direito, mas não será atingido. E somente com teus olhos olharás, e verás, e contemplarás a recompensa dos ímpios. Porque do Senhor é o nosso Altíssimo, a nossa habitação. Ele disse, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque os anjos do Senhor já deu ordem do teu crescimento em todos os teus caminhos. Ele te sustentará nas tuas mãos, para que não tropece com o teu pé em terra. Pisarás o leão e as camarás, e ao pé do filho do leão e da serpente, pois que tão encarecidamente me amas. Ele disse, somente eu, Senhor, o livrarei como ele no alto retiro, porque conheceu o meu nome. E eu disse, ele me invocará e me responderá. Estarei com ele na angústia, glorificá-lo-ei, dar-lhe a abundância de Deus, e lhe mostrarei a minha salvação. Quando nós entendemos que é ele que mostra a salvação, mal nenhum nos sucederá. Nem praga alguma chegará à nossa terra, nossa casa. É nós entendemos que ele já enviou os anjos dele. Aquilo que você não consegue fazer nessa noite, eu profetizo em nome de Jesus, o Senhor vai fazer com você. Mas aquilo que você pode fazer, faça.
Porque Deus está no controle de tudo. Ele não perde o controle de nada. Ele disse: ainda que houvesse dia, eu sou, e nada nem ninguém possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, ninguém tem. Não é uma do meio que eu entendi o agir de Deus na tua vida. Não é, meu irmão? Não é simpatia, não é nada. Porque Ele está agindo a teu favor nessa noite. Soberano Deus, eterno Pai, Pai de graça, de poder e de misericórdia, diante do altar do Senhor, eu clamo, Senhor, nessa noite, a tua presença. Eu clamo, Senhor, Pai, a tuas mãos sobre a tua igreja. Pai, reúna a minha fé nessa noite, com a fé de cada servo e serva, Senhor, que aqui se encontra. Em um só nome, Pai, em nome de Jesus. Porque a tua palavra diz que em teu nome, tudo que nós pedimos em teu nome, cremos, eu faço. Eu peço, Senhor, Pai, renova a fé dessa pessoa nessa noite, renova as forças, renova os propósitos, vai trabalhando de dentro para fora, cura, Pai, o corpo e a alma e o espírito. Meu Pai, repreende toda a obra de macumbaria, feitiçaria, repreende, Pai, todo o trabalho que foi feito, Pai, contra essa pessoa. Pai, tudo que essa pessoa comeu, bebeu, confisou, Pai, tudo que essa pessoa viu, Pai, o inimigo tem tentado não contra-atacar. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, agora vai neutralizando agora todos os atos inflamados da língua. Vai vindo o teu anjo Miguel com a espada desembanhada. Vai passando o fio da tua espada agora. Pai, onde tiver um impedimento, vai arrancando pela raiz. Onde tiver, meu Pai, enfrentado, o Espírito não for o Senhor. Pai, tiver algo alojado no corpo. Pai, se for espiritual, se for físico, eu não sei, Pai, mas o Senhor sabe. Mas nós sabemos que o Senhor tem o controle e o poder sobre todas as coisas. Então, repreenda todo mal agora. Que não sejam as minhas mãos estendendo sobre a tua igreja, mas que sejam as mãos do Senhor. Porque a tua palavra diz que as mãos do Senhor não são encolhidas para que não nos alcança, e nem teus ouvidos agravados ou tapados para que não nos ouça. Então, ouça o clamor dessa mulher, deste homem, deste servo, dessa serva. Ouça, meu Pai, e responda com graça, com poder, com cura e libertação, fazendo o impossível, capacitando, não no meu nome, mas sim no nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. A igreja que crê diz: amém. Glória a Deus. Meus irmãos, essa é a palavra do Senhor do meu coração. Esteja a situação de forma de receber, para que nós possamos ir para a nossa casa, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, e que a graça e as doces consolações do Divino Espírito Santo esteja comigo, com você, na minha casa, na sua casa, onde quer que cada um colocar a planta dos pés, e toda a igreja que acredita. Glória a Deus, vamos em paz, o Senhor nos acompanhe em nome de Jesus.